Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 3, né? Aula 9 de redação. E nós vamos trabalhar com os tipos de desenvolvimento. E automaticamente, quando eu falo que vou trabalhar desenvolvimento, eu vou lembrar que esta é a parte do meu texto que vai ser primordial, que vai ser essencial. Por quê? Porque vai ser o corpo do meu texto dissertativo. Vai ser nesta parte que eu vou expor o ponto de vista, ou os pontos de vista que defenderão a minha tese, né? Que demonstrarão se a minha argumentação está coerente com a minha tese. E aí é lógico que eu vou ter que utilizar uma argumentação consistente e convincente. São duas características que são essenciais no desenvolvimento. E aí vocês podem questionar, podem me perguntar o seguinte: professor, e como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo um desenvolvimento que consiga trazer a argumentação de forma consistente e convincente? E eu vou responder o seguinte: depende. Nós não temos um modelo que seja específico e vai depender do quê? Do tema que você vai trabalhar. A depender do tema que você for trabalhar, você pode usar o modelo de desenvolvimento adequado. O primeiro modelo que nós vamos ver aqui agora é o desenvolvimento por explicação. E o que vai ser esse desenvolvimento por explicação? Na verdade, é uma forma de desenvolver o texto muito simples, muito fácil, porque você vai justamente questionar, direcionar o seu questionamento à tese usando a palavrinha porquê, tá? Por que isso foi feito? Por que isso prejudica a sociedade? Por que isso beneficia alguém? Então, assim, você vai responder a essa pergunta, porque automaticamente, quando você responde a essa pergunta, você está dando o motivo, a causa, a razão, e automaticamente o seu desenvolvimento é baseado em explicação, tá? Aí você pode me perguntar o seguinte: professora, mas eu consigo fazer isso em todos os temas? Não, lógico que não. Vai depender muito do tema. Mas é óbvio que se você souber os tipos de desenvolvimento, alguns modelos de desenvolvimento, você vai aplicar aquele que for melhor àquela temática, tá certo? O segundo modelo que nós vamos falar é o desenvolvimento por causas e consequências. Eu acho esse tipo de desenvolvimento muito fácil, muito interessante, muito inteligente de ser usado. Mas como eu falei anteriormente, não se aplica a todos os temas, né? Quando você vai falar de causas e consequências, o que vai acontecer? Você vai explorar as causas, qual foi a razão, qual foi o motivo disso ter acontecido e os seus efeitos, as suas consequências, né? Se de repente nós formos trabalhar com um tema que fala sobre o aumento do uso de drogas entre jovens de 15 a 20 anos. Pronto, perfeito. Caberá perfeitamente esse tipo de desenvolvimento, porque você vai logo dizer quais são as causas. Por que tem aumentado tanto? Né? Por que esse jovem tem consumido cada vez mais drogas ilícitas? E automaticamente você vai colocar em um outro parágrafo, porque esse tipo de desenvolvimento vai te dar essa facilidade, né? Ele vai te favorecer porque em um parágrafo você pode colocar as causas e no outro parágrafo você pode colocar as consequências. E aí você pode, no parágrafo de consequência, mostrar qual a consequência desse jovem que tem consumido cada vez mais drogas ilícitas. O que acontece com ele? Então, é um modelo de desenvolvimento inteligente, porque você não se perde. A causa é o motivo, é a razão. A consequência é o efeito. O que acontece diante desse problema? Perfeito. Um outro desenvolvimento que é muito interessante, mas que exige um conhecimento anterior, é o desenvolvimento por trajetória histórica, né? Neste caso aqui, você pode defender a sua tese utilizando argumentos históricos. E é muito interessante por duas razões. A primeira, porque geralmente não. Todos os temas do Enem, principalmente,
são temas que trazem problemas de ordem social. E essa questão histórica, se você tiver esse conhecimento histórico, você vai ver que você consegue associar a qualquer problemática de ordem social, seja ela política, ambiental, econômica, você consegue trazer essa questão histórica para todas essas problemáticas. Então, essa é a primeira facilidade. E a segunda facilidade é que você já traz também, já acaba por suprir uma exigência da competência 2, que é trazer conhecimentos de outras áreas. Então, você consegue aí, ó, beneficiar-se de duas maneiras, de duas formas, tá? Agora, claro que você não pode colocar algo que você não tenha certeza. Como eu falei anteriormente, você pode usar esse tipo de desenvolvimento, é inteligente, é muito interessante utilizar, mas você precisa de um conhecimento prévio. Você tem que lembrar a trajetória histórica que você for citar, que você for relacionar, tá? Que você for abordar. Não é simplesmente colocar sem ter convicção, não. Você vai colocar uma informação que você tenha certeza. Um outro tipo de desenvolvimento que é muito interessante, mas tem que ter cuidado, é o desenvolvimento por contraste de ideias. Aí você pode falar assim, professora, é possível? Claro que é. É possível você contrastar argumentos, você trazer argumentos que sejam diferentes. Como assim? Você pode, de repente, abordar pontos positivos e pontos negativos, né? Só que você vai, acima de tudo, evidenciar o seu posicionamento. Você vai enfatizar os argumentos que vão solidificar a sua tese, que vão validar a sua tese. E, ao mesmo tempo, você vai deixar mais relativo, como se fosse em segundo plano, os argumentos que são contrários. Exemplo na prática. Bora lá. Se você for falar sobre a questão do uso excessivo da tecnologia, ou então, assim, o uso excessivo da tecnologia. A tecnologia, ela veio para somar ou ela veio para distanciar as pessoas? Ó, uma pergunta interessante. Então, aí você pode usar esse tipo de desenvolvimento de contraste. Você pode colocar os pontos positivos e depois você pode colocar os pontos negativos. E aí são argumentos contrários. Mas você vai fazendo isso sempre dando ênfase à sua opinião. Se você acha que tem mais pontos positivos, então claro que você vai focar, você vai evidenciar, você vai enfatizar os pontos positivos, né? Se você acha que tem mais pontos negativos, então você vai reforçar o parágrafo que você vai falar sobre os pontos negativos. Porque aí vai deixar muito claro, na verdade, vai deixar muito claro a sua opinião, tá? Vai deixar claro o seu ponto de vista. Nós temos também um desenvolvimento que é por enumeração. Quando você usa esse tipo de desenvolvimento, a enumeração ela vai trazer uma sequência de elementos, né? Geralmente, essa sequência de elementos ela vai ser apresentada na introdução. E aí, quando você apresenta essa sequência de elementos na introdução, no desenvolvimento você vai detalhar. E se você utilizar esse recurso, gente, não pode esquecer de nenhum elemento que você citou na introdução, tá? Você vai falar de todos que você citar. Então, é um recurso interessante? É, mas eu aconselho a você colocar 2, no máximo 3 elementos para que você consiga discorrer em tempo hábil. Já que você tem um limite de tempo e um limite de linhas, tá bom? E tem que ter cuidado, porque assim, seus pontos de, na verdade, os seus argumentos, a sua defesa, a sua argumentação, ela tem que estar coerente, tá bom? A nossa atividade de hoje, as nossas atividades, né? Serão as duas de sempre. Vocês farão a atividade do módulo da página 29, que é uma atividade boa que vai trabalhar com essa questão dos tipos de desenvolvimento e os desenvolvimentos que eu citei aqui agora. E, mais uma vez, você vai escolher, né, entre as 3 propostas, vai escolher a proposta que mais lhe agradar e fazer o texto. E, por fim, a atividade discursiva da página 50, questões 1 e 2 relacionadas à aula 9. Façam as atividades e mandem para o meu e-mail, tá certo? Porque todas as atividades do terceiro ano eu quero que sejam enviadas para o meu e-mail. Um beijo, queridos, e até o próximo encontro.